E o secretário de Polícia Civil do Rio, Felipe Cury, afirmou que dentre os 117 criminosos mortos na mega operação, 78 possuíam ficha criminal por crimes graves como homicídio, tráfico de drogas, organização criminosa, roubos, dentre outros. E 42 deles estavam com mandados de prisão em aberto. Para ele, os números que ainda estão sendo apurados, já que as perícias não foram concluídas, mostram que as favelas da capital fluminense se tornaram um quartel-general do Comando Vermelho para comandar o crime em todo o país. Dentre os mortos, havia chefes de tráficos da Bahia, de tráfico de drogas na Bahia, do Amazonas, Goiás e Mato Grosso. Dentre os presos, 33 eram de outros estados. O secretário de Polícia destacou que o cenário enfrentado pelos agentes é realmente de uma guerra irregular, revelando não se tratar mais de organizações criminosas, mas sim de um narcoterrorismo. Mota, aos poucos, a ficha, a identidade das pessoas que morreram vai aparecendo, vai sendo divulgada, né, a identidade de cada um deles, e a gente já tem aí a informação do secretário de 78 pessoas, dentre essas, com antecedentes criminais. Para destacar a figura do secretário de Polícia Civil. O delegado Felipe Cury é um policial excepcional e eu conheço aqui no Rio muitos policiais excepcionais. Eu diria que a equipe que está à frente da segurança pública do Estado é formada por alguns dos melhores policiais que eu conheço. O delegado Felipe Cury, ele perdeu o pai quando era criança. O pai dele foi assassinado durante um assalto. Os criminosos mataram o pai da pessoa errada. O que o delegado disse é um fato, porque a maioria dos criminosos presos pela polícia já foi presa inúmeras vezes antes. Isso é uma coisa absolutamente assustadora. Os líderes de facção, eles são presos e soltos, presos e soltos. E quando estão presos, continuam a gerenciar os seus negócios de dentro da cadeia. O Estado brasileiro não consegue ou não tem interesse verdadeiro em impedir que esses criminosos continuem a cometer crimes. Esse é um fato. Cada um dá a isso o nome que quiser. Tem gente que chama isso de proteção dos direitos humanos, ou da democracia, ou do Estado democrático de direito, mas praticamente todos os brasileiros já foram assaltados ou conhecem alguém que já foi assaltado. O fato é que existe no Brasil uma indústria de proteção de bandidos e nenhuma nação consegue sobreviver dessa forma. Cristiano Beraldo, além de 78 com antecedentes criminais, 42 já tinham mandado de prisão em aberto, portanto eram já fugitivos da justiça. Pois é, a gente vê nisso aí a realidade dessa dinâmica de audiências de custódia que vão liberando criminosos e decisões judiciais que colocam na rua criminosos que são presos 80 vezes ou mais, e nós vivemos essa realidade em que se incorporou em parte do judiciário brasileiro essa concepção de que o cometimento de crime no Brasil ele é tolerável, quando, na verdade, o que a gente vê dessa absoluta insegurança que está em todos os cantos do Brasil se deve justamente ao fato de que as pessoas que têm poder, condições de enfrentar ou de dar ordens e instrumentos para enfrentamento do crime, elas há muito tempo estão fechando os olhos para o que está acontecendo no Brasil. O Rio de Janeiro é uma prova disso. Se nós observarmos o Rio de Janeiro no início da década de 70, o Rio de Janeiro era uma cidade realmente internacional, onde pessoas do mundo inteiro queriam ir e tinham muitas festas e era uma cidade muito animada, reis, rainhas, atores internacionais, empresários, tudo acontecia no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, também no início da década de 70, Dubai era um areião, não tinha nada lá. Tinha um aeroporto com uma pista de terra. E veja o que aconteceu
nesses últimos 50 anos, a transformação de Dubai numa metrópole internacional com criminalidade praticamente zero. E olha o que aconteceu com o Rio de Janeiro, que tinha tudo, tudo. O Rio de Janeiro tinha a natureza, tinha a elite intelectual, tinha a elite política, tinha a elite financeira do Brasil e está completamente destruído. Então, para que se coloque as coisas na perspectiva correta, é fundamental entender que as pessoas pegas cometendo crime, não importa se pequeno ou grande crime, essas pessoas têm que ter punição exemplar. Deixar essas pessoas na rua gera isso. Elas estão ali, tem mandado de prisão contra elas, mas estão com fuzil na mão, dando tiro em policial, fazendo de refém as pessoas de bem. Eu acho impressionante, Koba, ver agora manifestações das pessoas ali chorando e protestando contra a ação da polícia. Essas mesmas pessoas que estão na comunidade protestando agora contra a polícia são as pessoas que têm que fechar os seus comércios quando morre algum traficante. Vocês acham que essas pessoas fecham o comércio porque elas querem honrar a vida do traficante? Não. Elas fecham as portas do seu comércio porque são obrigadas a fazê-lo, da mesma forma que estão sendo obrigadas agora a ir protestar contra a polícia. Não se tem liberdade nessas regiões para fazer aquilo que se acredita. A essas pessoas cabe cumprir a ordem que vem de cima, e vem de cima com o peso das armas, com o peso da bala, porque se ousarem não cumprir as determinações, terão como consequência a mesma coisa que aconteceu com uma heroína, uma cozinheira do interior do Ceará, que se recusou a colocar veneno na comida dos policiais e foi brutalmente assassinada na frente das suas filhas. É isso que acontece quando não se atende a uma ordem, uma determinação desses comandantes do crime organizado. Esse é o Brasil de verdade. Dávila, para além daqueles que já tinham passagem criminal, desses outros que já estavam com mandado de prisão em aberta, um outro dado tem chamado a atenção, que são os que são de outros estados, 33 de outros estados. Isso revela naturalmente que enxergaram ali no Rio de Janeiro um lugar inacessível para as forças de segurança e, portanto, muito seguro, né? Antes de você falar, Dávila, agora são 18 horas 27 minutos. Quem está na nossa rede vai para um rápido intervalo. Por aqui, seguimos com a opinião de Luiz Felipe Dávila. Koba, e este número impressionante de líderes do tráfico de vários estados do Espírito Santo, do Amazonas, de Goiás e Bahia, estavam todos no Rio de Janeiro. Por quê? Por causa de algo que o nosso amigo Mota sempre traz aqui, a DPF 635, ou seja, uma decisão do Supremo Tribunal Federal em 2020 de impedir que a polícia subisse ao morro. Esta medida absurda durou 5 anos, só terminou em abril deste ano. Durante este tempo, o crime organizado transformou os morros do Rio de Janeiro na central de todo o crime organizado, como mostram esses números. Essas pessoas estavam no Rio de Janeiro sendo treinadas, municiadas para continuar a guerra nos seus estados. Por isso que eu enfatizo aqui, nós estamos numa guerra, não é uma política simples de segurança pública, é uma política de guerra para acabar com o crime organizado. Não vamos deixar que, mais uma vez, esse confronto com o crime organizado volte a ser apenas um episódio trágico e que as coisas voltem ao anormal, como antes, isto é, o crime organizado controlando parte do território brasileiro. É hora de aproveitar este episódio, a união dos governadores, para atacar de frente este problema que se tornou uma guerra. Se nós não tratarmos este problema como guerra, Koba, o que nós vamos ver é o Brasil, em pouquíssimo tempo, se transformar no narco-estado. Deixa eu chamar aqui o Roberto Mota. Mota, em 2 minutos, as pessoas não precisam mais fugir para outros países, né? Basta fugir para o morro inacessível no Rio de Janeiro.
É quase um milagre, Koba, que ainda existam policiais no Brasil dispostos a combater o crime, com todos os obstáculos que o próprio Estado coloca no caminho deles. Um policial sempre enfrenta dois desafios. O primeiro é na hora de enfrentar o bandido. O segundo é no dia seguinte, na mídia. Agora, a operação dessa semana no Rio de Janeiro foi um momento em que a polícia carioca brilhou, porque ela mostrou o seu preparo. Ela venceu na operação no terreno contra os criminosos e venceu no dia seguinte contra os falsos especialistas em segurança pública, os ativistas disfarçados de defensores de direitos humanos. A polícia carioca mostrou o seu preparo moral e intelectual, como, aliás, a polícia de São Paulo também já mostrou inúmeras vezes. Então, eu espero, e é isso que esse sentimento que a população tem, que esse seja um momento de virada nessa crise sem fim da criminalidade do Brasil. Números impressionantes desses todos que já se tem por identificados dos mortos no Rio de Janeiro, dos criminosos mortos no Rio de Janeiro, 78 com antecedentes criminais, por crimes graves, inclusive, vários deles com condenação por homicídio, por tráfico de drogas, organização criminosa, portanto, já reconhecidamente pela justiça como faccionados a justamente o Comando Vermelho. Tantos outros com mandados de prisão em aberto e, portanto, já fugitivos da justiça, já foragidos de ordens judiciais anteriores por condenação, por prisão preventiva, prisões temporárias de toda a ordem e que estavam lá se abrigando nas favelas no Rio de Janeiro, na Penha e no Alemão. E, claro, esse número alarmante de muitas outras pessoas, mais de 3 dezenas aí, de outros estados que enxergaram no Rio de Janeiro um local para fugir da aplicação da lei, fugir da polícia, fugir da justiça e lá se abrigavam. Agora são 18 horas e 32 minutos. Para você que estava no nosso intervalo da rede, nós estamos de volta repercutindo os números alarmantes que vão surgindo a partir das identificações daqueles que foram mortos na mega operação no Rio de Janeiro. Cristiano Beraldo, a sua opinião também sobre esse fato de que o Rio de Janeiro virou de fato um local seguro para o crime organizado, né? Infelizmente, nada seguro para a população, mas se tem alguém que tem uma ordem da justiça, o local mais seguro para ele certamente será na ponta do morro, aí como no Alemão ou na Penha, por exemplo. Porque esses lugares eles não são acessíveis por ninguém que não seja autorizado pelo comando do crime. Por isso chama tanta atenção autoridades do governo brasileiro, representantes do Congresso Nacional, acessarem livremente determinadas regiões onde ninguém entra. E ao contrário, como você disse, pessoas do Brasil inteiro, criminosos do Brasil inteiro, vêm se refugiar, talvez até criminosos do mundo inteiro. Talvez haja ali pessoas do Hamas, talvez haja ali pessoas do Irã, e que se escondem ali porque sabem que ali a polícia não chega, a polícia não entra. E conseguem viver, inclusive, com todo o luxo que o dinheiro pode comprar. Então, essa realidade que se impõe é uma realidade absolutamente conhecida. As polícias do Rio de Janeiro, assim como as polícias dos outros estados, sabem disso, mas aí quando você vai fazer uma operação numa favela para poder restabelecer minimamente algum risco aos criminosos, aí você lembra que existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal que impede que essas operações aconteçam. Então, é este ambiente de realidade gravíssima, onde as ordens do Supremo Tribunal Federal não são válidas, mas é o próprio Supremo que protege esse ambiente, que inviabiliza as operações nesses ambientes. Então, realmente não há o que fazer. Você tem ali a caracterização por vias oficiais de um lugar protegido para marginais e criminosos do mundo inteiro, do Brasil inteiro, eventualmente até do mundo inteiro.